Parte 10, capítulo 6. Significado. O pressuposto semântico. O cristianismo faz reivindicações a respeito da verdade. Ele afirma que um Deus teísta existe, que Cristo é o Filho de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus. Estas verdades são consideradas objetivamente e não meramente de forma subjetiva verdadeiras. Ou seja, elas são verdade não somente para mim, mas para todas as pessoas. Entretanto, todas as afirmações verdadeiras precisam ser significativas, precisam fazer sentido. Afirmativas sem sentido não são nem verdadeiras nem falsas. Por exemplo, Zuplopes caduli gugemons. Da mesma forma, afirmativas que contêm emoção, como ai, não têm um significado cognitivo. Elas também não são nem verdadeiras nem falsas, mas uma simples forma de expressar sentimentos. Contudo, tanto as afirmações verdadeiras como as falsas são afirmações dotadas de sentido. Por exemplo, a capital dos Estados Unidos é a cidade de Canton, em Ohio. É uma frase que faz sentido, porém é falsa. Portanto, por definição, e para que seja cognitivamente dotada de significado, uma declaração precisa ser verdadeira ou falsa. Agora, se todas as afirmações verdadeiras fazem sentido, todas as declarações objetivamente verdadeiras, como o cristianismo alega ter, devem objetivamente fazer sentido. Assim, a objetividade da verdade é dependente da objetividade do sentido. Infelizmente, a visão predominante no mundo contemporâneo é oposta a uma aceitação objetiva do significado. Esta visão predominante é chamada de convencionalismo. Convencionalismo versus essencialismo. O convencionalismo é a teoria de que todo significado é relativo. Como todas as reivindicações de verdade são afirmações que fazem sentido, o convencionalismo necessariamente defende que toda verdade é relativa. Mas isto é contrário à reivindicação cristã de que existem verdades absolutas. Verdades que são verdadeiras em todas as épocas, em todos os lugares e para todas as pessoas. Obviamente, afirmações a respeito de sentimentos, por exemplo, estou com calor, são objetivamente verdadeiras ou falsas. Mas afirmações estritamente emotivas não são afirmações sobre os nossos sentimentos, mas a expressão desses sentimentos. As perguntas e as exclamações têm significado, mas de maneira não cognitiva, já que elas não afirmam nem negam nada. Convencionalismo, uma reação ao essencialismo platônico. O convencialismo é uma reação ao essencialismo, que, segundo a tradição de Platão, alega que toda linguagem tem uma essência ou uma forma imutável. Contrastando com isso, o convencionalismo assegura que todo significado é relativo a situações mutáveis. O significado é arbitrário e varia de acordo com o seu contexto. De acordo com o convencionalismo, não existem formas de significado que transcendem o tempo e os lugares, formas transculturais. A linguagem e o sentido não têm forma ou essência. O significado linguístico é, portanto, derivado da experiência relativa e variável em que a linguagem se baseia. Essencialismo, a visão de Platão do significado absoluto. Platão defendeu uma forma de essencialismo no seu diálogo intitulado Cratílides. Agostinho também fez isso em Principia Dialecticae. De Magistro, de Trinitate, embora Agostinho não aderisse aparentemente à teoria do significado de Platão, a ideia de que a linguagem retrata um sentido, que foi criticada por Ludwig Wittgenstein e seu famoso Tratatus. Em palavras simples, o essencialismo, também chamado de naturalismo,
insiste na existência de uma relação essencial ou natural entre as nossas afirmações e o que elas significam. A linguagem não está arbitrariamente relacionada ao seu significado. Antes, existe uma correspondência direta, um a um, entre ambos. Convencionalismo, desafio ao essencialismo platônico. 3 nomes se destacam na revitalização moderna do significado: Ferdinand de Saussure, Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein. Sua apresentação do convencionalismo é largamente aceita na filosofia linguística atual. Ferdinand de Saussure, o precursor do convencionalismo moderno, foi o famoso linguista suíço Ferdinand de Saussure. O seu curso curso de linguística geral, continua sendo referência na área. Gottlob Frege, embora tenha escrevido relativamente pouco, os seus ensinos, reunidos a partir de anotações coletadas por seus alunos, têm sido uma grande influência na adoção do convencionalismo pelos linguistas atuais. Estes ensinos podem ser encontrados no livro Traduções a partir dos escritos filosóficos de Gottlob Frege. Ludwig Wittgenstein. Capitalizando sobre os trabalhos de seus predecessores, Ludwig Wittgenstein recebe o crédito por ter tornado o convencionalismo a visão predominante tanto no pensamento religioso quanto no filosófico. A sua perspectiva madura está expressa no seu livro Investigações Filosóficas. A seção 1 apresenta uma crítica de uma ilustração específica da essência da linguagem humana, que contém as seguintes teses. 1. A função da linguagem é apresentar fatos. 2. Todas as palavras são nomes, a teoria referencial do significado. 3. O significado de um nome é o objeto denotado. 4. O significado é ensinado por definições ostensivas. Todas estas teses são rejeitadas por Wittgenstein por serem ou uma supersimplificação da linguagem, ou, no caso da tese 4, errônea. Uma definição ostensiva pode ser interpretada de várias formas em todos os casos. Ou ainda, no caso da tese 3, ser provada como absurda através de exemplos. Por exemplo, as exclamações. Outras teses que são intimamente ligadas à teoria da fotografia para o significado e que acabam também entrando na sua crítica são as seguintes. 1. O significado é uma questão de produção de imagens mentais. 2. A análise das proposições é igual ao esclarecimento das proposições. 3. As palavras têm um sentido determinado. Wittgenstein oferece uma visão alternativa para o significado que emprega 1. As semelhanças familiares. 2. Os jogos de linguagem. 3. As formas da vida. Como Wittgenstein rejeitou tanto a linguagem unívoca quanto a analógica, ele assumiu uma visão equívoca que se refletiu nas semelhanças familiares e se baseava nas experiências variadas. Desta forma, ele é um dos mais vigorosos proponentes do convencionalismo. Wittgenstein e a linguagem religiosa. Na obra mais antiga de Wittgenstein, Tractatus, a linguagem religiosa foi colocada no nível do inexprimível. Ele terminou Tratatus uma famosa frase: daquilo que não podeis falar, sábio será abster-se. Alega-se que o discurso religioso não tem significado factual e que existe um abismo intransponível entre o fato e o valor. Assim, de acordo com um convencionalismo consistente, a conversa sobre Deus é um absurdo. Fica claro, a partir da obra Notebooks, Anotações, de Wittgenstein, que sentimentos como a dependência, bem como o reconhecimento do que crer em um Deus significa aceitar que os fatos do mundo não são o fim da questão, são elementos que Wittgenstein conhece, mas que não são exprimíveis via linguagem. Eles estão supostamente fora dos limites da linguagem e do pensamento. O fato de as coisas mais elevadas e transcendentes serem inexprimíveis
não significa que elas sejam completamente incomunicáveis, pois elas podem ser mostradas mesmo sem poder ser ditas. Isto é chamado de doutrina do mostrar e dizer. Uma contradição aparente no Tratatus pode ser encontrada no fato de que, apesar de proposições sobre a linguagem serem empregadas, elas seriam, falando de forma rígida, absurdas, porque não são proposições feitas pela ciência natural. Wittgenstein reconhecem que elas são absurdas e, por isso, somente podem servir como elucidações. A interpretação mais justa que se pode dar a isso é tratar o Tratatus como exemplo da doutrina do mostrar e dizer. De outra forma, a obra será inconsistente. Posteriormente, na obra Investigações Filosóficas, Wittgenstein não fala diretamente sobre o discurso religioso, mas parece indicar que a oração e a teologia são atividades linguísticas legítimas e com significado. A oração, especificamente, é mencionada como um jogo de linguagem. Como a afirmação de fatos é somente uma dentre uma multiplicidade de atividades linguísticas com significado, não existe nenhuma restrição a priori contra o valor significativo da linguagem religiosa. Isso também significa que, como os jogos de linguagem têm um critério intrínseco interno de significado, e como a linguagem religiosa é também um jogo de linguagem, ela também deve ser julgada de acordo com seus próprios padrões, e não por padrões sobre ela impostos, o que é uma forma de fideísmo. Na sua obra, Palestras e Conversas, a linguagem religiosa é retratada como possuindo a possibilidade de ser significativa, na forma de um jogo de linguagem. Mas fica claro a partir de sua obra que o Wittgenstein era um religioso acognóstico, ou seja, rejeitava qualquer conhecimento cognitivo na linguagem religiosa. Ele reconhece a legitimidade de uma forma de vida que poderia culminar em uma expressão de fé em um juízo final. Ele acredita que seria impossível contradizer uma fé assim, ou mesmo dizer que ela é possivelmente verdadeira. O único sentido pela qual uma fé assim poderia ser um disparate seria se ela fosse um disparate dentro do seu próprio sistema, ou seja, dentro de um jogo de linguagem específico. Crenças assim não se baseiam em evidências, elas são puramente uma questão de fé cega. Entretanto, Wittgenstein não chega ao ponto de ridicularizar as pessoas que demonstrassem aderir a esse tipo de fé. Somente fazia isso com aqueles que alegassem estar baseados em evidências, por exemplo, os apologetas históricos. A fé nestes casos estaria sendo usada de maneira extraordinária, não de maneira ordinária. Ele escreveu: foi dito que o cristianismo está fundamentado na base histórica. Também foi dito 1000 vezes, por pessoas inteligentes, que esta base, indubitavelmente neste caso, é insuficiente. Mesmo que haja tanta evidência a favor do cristianismo quanto para atestar a existência de Napoleão. Ainda assim, a ausência de dúvida não seria suficiente para fazer com que eu mudasse a minha vida por completo. As crenças religiosas exercem uma força de direção, ou seja, elas orientam as nossas vidas. Entretanto, conforme afirma Wittgenstein, elas não são informativas a respeito da realidade. Conforme o seu ponto de vista, estaríamos trancafiados dentro de uma bolha linguística, mesmo que a linguagem religiosa seja significativa como um jogo de linguagem, ela não nos informa nada a respeito de Deus ou da realidade final. A conversa sobre Deus é experimentalmente significativa, mas a conversa sobre Deus não se constitui em uma conversa real acerca de Deus, já que Deus permanece inexprimível. A linguagem humana não é capaz de expressar qualquer declaração que faça sentido a respeito de Deus, seja na forma unívoca ou análoga. Todo significado é cultural e experimentalmente relativo, assim diz o convencionalismo. A distinção entre símbolos convencionais e significado convencional. Existe uma diferença importante entre a teoria convencionalista dos símbolos e a do significado. Foram símbolos naturais, como a fumaça e o fogo,
e os termos onomatopeicos, como tic-tac, boom e bem-te-vi, cujo som já representa o seu significado. Praticamente todos os linguistas reconhecem que os símbolos são convencionalmente relativos. Isto equivale a dizer que a palavra inglesa baú não guarda nenhuma relação intrínseca com o som de um cão, ao que ela se refere. A palavra também pode significar a camada exterior de uma árvore. Na verdade, línguas diferentes têm nomes diferentes para as mesmas coisas. E isto é verdadeiro para a maioria destas palavras. Entretanto, admitir que a maioria das palavras em uma frase é convencional ou relativa não é o mesmo que alegar que o significado de uma frase é culturalmente relativo. Significa somente que as palavras utilizadas para transmitir o significado são relativas. Isto é, símbolos individuais mudam de significado, mas o significado de uma frase, uma unidade de pensamento composta de palavras, não se modifica. Crítica à teoria do significado do convencionalismo. Como uma teoria do significado, o convencionalismo apresenta algumas falhas graves. Várias delas podem ser percebidas rapidamente. Primeiro, o convencionalismo é autofalsificatório. Se a frase todo o significado linguístico é convencional fosse verdadeira, a frase em si seria relativa, pois ela alega ser uma declaração objetivamente significativa, afirmando que não existem declarações de significado objetivo. Ela se apresenta por si mesma como uma declaração não relativa, afirmando que o significado de todas as declarações é relativo. Segundo, se o convencionalismo estivesse correto, as declarações de cunho universal não se traduziriam necessariamente para todas as línguas como declarações universais, mas elas se traduzem. Por exemplo, todos os triângulos têm 3 lados. Representa uma verdade universal em todos os lugares, em todas as épocas. Da mesma forma como todas as esposas são mulheres casadas. Se o significado fosse somente relativo e dependente da cultura, não seriam possíveis declarações de valor universal como estas. Terceiro, se o convencionalismo fosse verdadeiro, não haveria qualquer tipo de verdade universal em nenhuma língua, mas isto acontece. Por exemplo, expressões matemáticas, tais como 4 mais 3 igual a 7, são universalmente verdadeiras. Assim como as leis bases da lógica, como, por exemplo, a lei da não contradição. De fato, nenhum adepto do convencionalismo seria capaz de negar estes princípios básicos do raciocínio sem fazer uso deles próprios. A própria declaração, o significado de todas as declarações é relativo a uma cultura. Para efeito de seu significado, está atrelado à existência das leis da lógica, que não são relativas a cultura alguma, mas que transcendem todas as culturas e línguas. Quarto, se o convencionalismo fosse verdadeiro, não conheceríamos nenhuma verdade de maneira independente e ou antes de conhecer as convenções daquela verdade na língua em que a estivéssemos analisando. Só que sabemos que 2 mais 1 é igual a 3 antes de conhecermos as convenções de uma língua. A matemática pode até depender de símbolos relativos para ser expressa, mas as verdades matemáticas não dependem de qualquer cultura. Quinto, as leis da lógica não são baseadas em convenções humanas, elas estão verdadeiramente à parte de todas as convenções linguísticas. A lógica não é arbitrária. Nós não optamos pelas suas leis, mas, em vez disso, somos regidos por elas. Nós não a criamos, simplesmente as descobrimos. Elas são logicamente anteriores a e independentes da cultura na qual elas são expressas. Não são as culturas que as criam nem as desenvolvem de maneira diferente. Sem elas, os membros de uma cultura não seriam nem mesmo capazes de pensar. As pessoas em todas as culturas precisam usar as leis da lógica antes mesmo de pensar na sua existência. Sexto, o convencionalismo confunde a fonte imediata de significado com a sua base final. A fonte para descobrir que todos os bacharéis são solteiros pode ser social.
Por exemplo, podemos ter descoberto como os pais ou professores deles. Mas a base para isto não é social, e sim lógica, pois, da mesma forma que outros princípios básicos, o predicado é reduzível ao sujeito. Ele é verdadeiro por definição e não por aculturação. Sétimo, se o convencionalismo fosse correto, nenhum tipo de significado seria possível. Se todos os significados são baseados na experiência variável, que, por sua vez, também forma o seu significado a partir de outra experiência variável, etc., na verdade não existe base para o sentido de uma frase. Uma série infinita não é mais possível nos seus significados do que é nas suas causas. A postergação eterna da base para o significado não é o mesmo que encontrar a base para ele. É uma declaração sem qualquer tipo de embasamento para seu significado. É uma afirmação sem fundamento. Oitavo. O convencionalismo tem somente um critério interno para o significado, tal como a coerência. Entretanto, um critério interno não é suficiente para resolver conflitos no significado, no que se refere às mesmas afirmações do ponto de vista de diferentes cosmovisões. Por exemplo, a declaração Deus é um ser necessário pode ser interpretada de forma teísta ou panteísta. Critérios meramente internos, tais como a coerência ou a consistência lógica, não podem determinar qual deles é correto. Nono, o convencionalismo envolve uma argumentação fechada. Ele não justifica as suas alegações. Ele simplesmente a expõe. Quando um convencionalista é questionado a respeito da fundação da sua crença, de que todo significado é convencional, ele não consegue apresentar um fundamento não convencional, pois, se conseguisse, deixaria de ser um convencionalista. Mas, se ele apresenta um fundamento meramente convencional para o seu convencionalismo, isto é, uma base relativa para o seu relativismo, ele está andando em círculos. Décimo, os convencionalistas normalmente fazem distinção entre a gramática de superfície e de profundidade, a fim de evitar certos problemas, tais como os apresentados acima. Mas esta distinção presume que eles têm uma posição estratégica que vai além da própria cultura onde estão inseridos. Portanto, a distinção que eles mesmos fazem não é possível na teoria por eles proposta. 11. Nenhum conhecimento verdadeiramente descrito de Deus é possível em uma visão convencionalista da linguagem, já que no convencionalismo a linguagem é simplesmente baseada na nossa experiência. Ele nos informa somente o que Deus parece ser para nós, na nossa experiência, mas não o que ele realmente é em si mesmo. Isto o reduz a um agnosticismo autodestrutivo, a reivindicação de que sabemos que não somos capazes de saber nada acerca da natureza de Deus. Assim, o convencionalismo reduz o significado de Deus a uma mera estrutura de interpretação, e não ao ser extracósmico que transcende o mundo apresentado pelo teísmo. Realismo, uma alternativa ao essencialismo e ao convencionalismo. A visão convencionalista de significado é claramente uma reação exagerada ao essencialismo platônico. Entretanto, existe uma terceira alternativa que evita tanto a rigidez do essencialismo quanto o relativismo do convencionalismo: o realismo. O realismo defende que o significado é objetivo, mesmo que os símbolos sejam culturalmente relativos, pois o significado transcende os nossos símbolos e os meios linguísticos que temos para expressá-los. O significado é objetivo e absoluto, não porque é uma expressão linguística específica, ou seja, mas porque existe uma mente absoluta. Deus, que o comunicou às mentes finitas dos seres humanos por intermédio de um meio comum, mas análogo de linguagem humana, que utiliza princípios transcendentes de lógicas comuns tanto a Deus quanto aos seres humanos.